Uma história bem construída não precisa de fatores ilógicos para funcionar. Podemos ver isso em qualquer obra decente. Por exemplo, Seven, Os Sete Pecados Capitais. Vemos o desenvolver da investigação. Nós temos tão pouca informação quanto os personagens, e é exatamente isso que nos prende à narrativa do filme. No final da história, apenas nos resta aplaudir aquela obra fenomenal. Porém, o que temos aqui em Capitão América 4 é o completo oposto. Quando o roteirista precisa dar tapinhas nas costas do roteiro para fazer ele andar na frente, isso significa que nós não temos um roteiro. Nós temos uma aberração. Uma história de verdade não precisa disso. E às vezes esse tapinha chega a ser um murro. Por exemplo, quando vilões surgem do nada para enfrentar o herói, mesmo não fazendo sentido dele saber onde o herói está. Outro tapinha que é bem comum no audiovisual é o diálogo expositivo. Por exemplo, o momento que o vilão conta toda a sua história, motivação ou plano exatamente do nada, sem ter cuidado nenhum de contar uma história mais homogênea, de uma maneira mais sutil. Apenas cospe informação na cara do público e acredite, tem isso e muito mais nesse filme. O plot do filme gira em torno do celular que controla a mente das pessoas. E o filme tenta criar um mistério sobre quem tá controlando tudo isso. Vi pessoas reclamando desse tipo de plot de celular que controla a cabeça das pessoas, porém temos o mesmo fundamento em Kingsman, onde apenas mudam para um som emitido pelo celular. E olhem só, Kingsman é um dos meus filmes favoritos e tem umas das cenas de ações mais bem feitas do cinema. Diferente desse filme que peca até mesmo nisso. E junto com seu plot sendo mal feito, pois inicialmente temos 3 vilões. O Giancarlo, o vilão número 2 que não dei nem o trabalho de criar uma nomenclatura para esse personagem de tão desinteressante que ele é, e também temos o Presidente como vilão principal. A primeira parte do filme é feita para mostrar os personagens do filme. O Falcão, o Falcãozinho, o Presidente, o Giancarlo Esposito e o Isaiah Bradley. Que é o único super soldado com soro nesse filme. Onde desses personagens, o Giancarlo já some na terceira parte do filme, junto com o Isaiah. A segunda parte do filme é mostrando o plot do celular invadindo a mente das pessoas, e do Isaiah tentando matar o Presidente, fazendo ele voltar para a prisão. Já a terceira parte é em busca do vilão, onde Giancarlo expõe todo o plano absolutamente sem motivo nenhum. A quarta parte, no meio do filme, é quando acham o vilão. Já a quinta parte é mais diálogos expositivos e celulares invadindo a cabeça das pessoas. E por último, e sexta parte, é o Hulk vermelho, onde literalmente tem nos últimos 20 minutos do filme, que é o grande clímax e com certeza a parte mais mal feita de todo o filme. Esse foi o filme inteiro para que você não se preocupe em assistir e nem tenha o interesse de ver esse filme horroroso. Eu consegui convencer o meu amigo a não ver esse lixo de filme. Quanto mais pessoas não patrocinando isso, melhor. Eu irei deixar a questão do Falcão ser o Capitão América para o último ato, mas a todo momento, todos chamam o Falcão de Capitão América, menos o próprio Presidente, que é o grande vilão do filme. E um detalhe, no segundo trailer do filme vemos o Presidente falando: "Você não é o Steve Rogers." Você não é o Steve Rogers. E o Falcão respondendo: "Tem razão, eu não sou." Tem razão, eu não sou. Porém, no filme, literalmente não tem essa resposta dele. Ele apenas fica caladinho, igual uma cadela aceitando migalhas. You're not Steve Rogers. Mas começando do começo, é totalmente tosco que realmente querem tornar o Falcão alguém melhor que o próprio Steve Rogers. Porém, além da dinâmica do escudo comportador, aquela fantástica dinâmica que o Steve tinha com o escudo, fazendo parecer que ele usava algum tipo de magia,
existe da mesma forma com o Falcão, deixando de lado a dúvida se aquilo era culpa do soro ou não. Porém, além do escudo, adicionaram vários gadgets no Falcão, para tentar fazer o consumidor engolir que o Falcão não precisa do soro. Adicionaram as asas de vibrânio que absorvem o dano e criam uma explosão de energia, que é o grande ápice do final do filme. Adicionaram alguns drones que atiram laser, porém o que o Falcão tem de mais poderoso é o absurdo do roteiro. O mesmo roteiro que fez ele apanhar igual um condenado em Guerra Civil. Giancarlo Esposito é um dos grandes atores dessa geração. Ele tem absurdas obras, principalmente em personagens de vilão. Porém aqui, reduzem ele a um simples mercenário aleatório que o vilão número 2 contrata. Tem diálogos pífios que servem apenas para engrenar o roteiro. E um símbolo disso é a terceira parte do filme, onde o Falcão tá andando de carro e aleatoriamente, sem explicação, o Giancarlo aparece para tentar eliminar ele. Como ele sabia onde o Falcão estava, ninguém sabe. O que ninguém sabe também é a maneira que o Falcão fugiu disso, pois o carro dele foi alvejado e o Giancarlo ainda explode o carro. E absolutamente do nada, ele aparece do lado de Giancarlo. Agora falando do vilão número 2, eu não ligo. Ele foi usado pelo presidente para experiências, mas ele é a mesma questão do Falcãozinho e do Isaiah. Eles são tão mal implementados nesse filme que eu não gero o mínimo de apreço por eles. Não me importo com qualquer coisa que aconteça. Não é à toa que o filme tenta gerar comoção com a prisão do Isaiah. Temos uma cena onde Isaiah chora todo tristonho, falando como foi horroroso ser explorado, apenas pelo fato do Falcão ter falado a palavra presidente na frente dele. Agora por fim, vamos falar sobre o presidente, que é o Tadeu Ross, o general no filme do Incrível Hulk, e que enfrenta o Capitão Sem Soro. Ele é tão chola quanto o Professor Hulk, onde ele recebe tiros que não surgem efeito. Porém, quando é o Falcão atacando ele, todo ataque gera grande dano ao Hulk vermelho, onde a grande finalização é exatamente o ataque das asas de vibrânio, que só foi usada no começo do filme para não gerar estranheza quando ele usasse novamente aqui, no final do filme. Mas o que realmente não faz sentido é isso parar um personagem tão sanguinário igual o Hulk vermelho. E para finalizar do melhor jeito, terminam com aquela mexidinha no emocional dele, para fazer ele transformar novamente no Ross. Mas agora me explica um negócio. Me explica o seguinte: o filme inteiro é você esperando por esse momento, pelo grande ápice do Hulk vermelho. Porém, antes disso, a todo momento que você vê o presidente Ross, ele sempre dá indícios de querer se transformar. Ele sempre se encontra nesse ponto, flertando com o consumidor pelo que a gente quer tanto ver. Porém, quando ele realmente se transforma, em questão de minutos, o próprio Hulk vermelho some, pois parece que ele fica mais emocional do que o normal, e eu não tô falando de raiva, pois raiva ele não tem nada aqui, porque ele não se renderia tão fácil assim. No final do dia, ninguém mais se importa, ninguém mais lembra do Hulk vermelho, porque desses últimos 20 minutos de filme, 10 foram com o Hulk vermelho. Agora iniciando o maior problema desse filme, o próprio Falcão. Ao decorrer do filme, surge essa questão do Falcão tomar ou não tomar o soro. E como eu disse, todos esses gadgets e ajuda de roteiro que dão pra ele, existe exatamente para criar esse dilema onde não é um soro que transforma você em Capitão América. O que realmente parece é que tô tentando fazer a mesma coisa do Homem-Aranha, onde qualquer um pode ser. Só que não, o Steve não ganhou esse título do nada. Steve Rogers é um veterano de guerra. Ele esteve nos momentos mais importantes da história americana. Foi por isso que ele virou um símbolo para a América. E me diga onde o Falcão tem o mesmo peso para esse manto. Mas o filme tenta forçar a gente a engolir isso, colocando absolutamente todos os personagens para chamar ele de Capitão América. Menos óbvio, os vilões. Para eu botar o último prego no caixão desse filme, não faz sentido absolutamente nenhum o Falcão vencer o Hulk vermelho. Principalmente quando vemos o que o filme nos entregou. Pois tem um detalhe principal que tá todo mundo batendo, o próprio soro. Em Ultimato, ao Thanos ver que Steve não é uma pessoa normal, ele se assusta. Se assusta ao ver a força, não só física, mas a força de vontade dele. Em Capitão América 4, em poucos momentos, vemos o filme mostrando que o Falcão é só uma pessoa normal.
Por exemplo, quando Isaias foge, Falcão vai atrás dele, mas como ele não é um super soldado, ele não consegue pular a janela, então ele vai pela escada. Na hora do treinamento com o Isaias dá uma porrada no Falcão que ele fica gemendo de dor, em um simples treinamento. E logo depois coloca ele pra levar uma facada e uma machadada do Giancarlo, e ele continua em pé como se não fosse literalmente nada. No próximo dia é quando ele vai encontrar o vilão número 2. E acontece outra cena de batalha. Não faz sentido absolutamente nenhum isso. Esse filme esquece o que ele tá tentando apresentar, principalmente na luta contra o Hulk vermelho. Quando ele tá sendo esmurrado, Asa de Vibrânio, burro! Carrega. Ele aguenta toda a porrada com os pés no chão. Começa a abrir uma cratera com tudo isso, não faz o menor sentido. Era pra ele ter as pernas esmigalhadas bem ali. O roteiro transforma ele em um super soldado quando é viável. Alright. Once you nail this practice, we can move on. Olhando por cima nesses últimos anos, não só sobre a Marvel, mas sobre toda a indústria, conseguimos enxergar obras fracas, narrativamente, visualmente ou até mesmo nos dois. E mesmo assim, chegando no topo dos streams. E pra ser sincero, quando eu vejo uma obra que eu tenho interesse de consumir e ela está no topo dos streams, automaticamente eu perco a vontade. Pois eu nunca vi uma obra realmente interessante sendo promovida dessa maneira. No caso da Amazon, que é o que eu tenho, eu já caí diversas vezes nessa armadilha. A Amazon indicava um filme dizendo que era top 1 no Brasil. Por exemplo, o fatídico filme. Eu realmente procurei esse filme. E eu não consegui achar ele de jeito nenhum. E isso só reforça o que eu quero dizer. Você faz um filme apenas para arrancar o máximo de dinheiro possível. Depois ele cai no esquecimento, cai no mar dos streamings e nunca mais é encontrado. Onde os únicos que realmente são lembrados são os que têm uma história para contar. Mas no fim do dia, esse é apenas um reflexo de toda a indústria atual. O esquecimento e o bolso cheio de dinheiro. Até mesmo convertendo o ódio do consumidor em mais dinheiro no bolso. Pois não importa se o consumidor está gostando ou não, no final do dia, são apenas mais uma visualização. E esse é o motivo que a gente deve parar de patrocinar tudo isso. Toda essa podridão que eles nos dão falando que é bife. Eles tentam alimentar o hype através dessa maldita fórmula de nostalgia. Pois se você perceber bem, tirando a maravilha dos Guardiões da Galáxia, toda a fase da Marvel foi alimentada por nostalgia de personagens, nostalgia de momentos, ou nostalgia de quem a gente queria ver no MCU. Até mesmo a nostalgia de Homens-Aranhas. E a saga do multiverso é uma bela desculpa para você fazer toda essa bagunça com a mente do consumidor.